Uma enxada na beira do caminho. Este espaço é destinado a todos aqueles que não estão contentes com os conceitos do senso comum sobre as coisas do mundo. Queridos ouvintes, bem-vindos ao nosso programa. Hoje receberemos o nosso amigo Caliban Calitz, que retorna para responder perguntas sobre o Evangelho e o mundo. Seja bem-vindo, Caliban. Boa noite, João. Boa noite. Caro Caliban, em nossas reuniões passadas, você afirmou que Jesus Cristo dividiu a história e que, na sua opinião, foi o fato mais marcante de todos os tempos. Como conciliar essa afirmação com o respeito que todos devemos às religiões que existem há muito tempo, até antes da época de Jesus? Não parece uma tentativa de sujeitar os demais povos da Terra a um pensamento predominantemente europeu? Não é reforçar a teoria de supremacia de certas culturas sobre outras? Ou seja, isso não seria uma forma disfarçada de racismo? Uma boa pergunta. Eu acho que, em muitos casos, poderia ser, e até é, uma forma disfarçada de racismo, sim. É uma forma de predomínio do imperialismo, né? Que aconteceu nos séculos XV, XVI, da Europa em relação aos povos da África, em relação aos povos do Oriente e em relação aos povos da América. Pode sim, e a gente tem que tomar muito cuidado, né, quando a gente fala de cristianismo, em fazer uma divisão bastante clara entre o que vem a ser a religião do Cristo, que não escreveu nada, que, na verdade, não fundou nenhuma religião das oficiais, né? Separar claramente a ideia do inspirador, vamos falar assim, Jesus, né? E dos seus continuadores. Aí nós podemos demarcar na história vários períodos pelos quais o cristianismo passou. Então, nós tivemos o início, né, o período das perseguições, que durou bastante tempo, né, 3 séculos aproximadamente, e durante esses 3 séculos foi afirmado o cristianismo, pois foram estabelecidos os seus parâmetros, né? E após esse período, houve o período da afirmação, em que o cristianismo ele passa a ser, depois, né, do governo de Constantino, a religião oficial do Império Romano. É a partir desse momento em que a gente tem que tomar bastante cuidado, mas não esquecendo de que as anomalias que vão surgir a partir desse período de afirmação, eles já existiam, de certa forma, em germe durante o primeiro período. Então, a partir do momento em que nós vamos tendo um distanciamento em relação ao período propriamente dito de Jesus, né, nos primeiros anos da Era Comum, e passando já o primeiro século, o segundo século, nós já temos uma doutrina que não é uma doutrina que foi vivenciada pelos seus propagandistas. Nós temos, então, já um período histórico, que é o período dos santos e dos mártires, né, em que existia a tradição oral, que foi, pouco a pouco, se transformando em tradição escrita. Então, vão surgir os grandes propagandistas do cristianismo, e nós vamos ressaltar entre eles o Santo Agostinho, né, o famoso bispo africano da cidade de Hipona, na África, né,
e que vai nos trazer uma estrutura fundamentada, principalmente na comparação com os gregos, e vai nos formatar o cristianismo de uma maneira filosófica ou teologicamente inserida dentro do contexto do pensamento mundial, já diferente do primeiro período em que o cristianismo ele ocorreu nas classes, principalmente, embora tenha ocorrido em todos os estratos da sociedade daquele tempo, mas principalmente nos primeiros anos ocorria na base social, nos trabalhadores braçais, nos escravos, né? Nas pessoas de baixa condição. Essas pessoas é que foram os primeiros propagandistas do pensamento cristão. E após esse período de afirmação, em que o cristianismo, a partir de 325, passa a ser a religião oficial do Império, a coisa muda que meio de figura, porque começam as disputas teológicas dos vários partidos que vão se erigir em interpretadores do fenômeno cristianismo. Então vão surgir as correntes que terminaram por divergir entre si, embora tendo saído do mesmo tronco, mas nós vamos assistir, então, as disputas, que não vão ficar apenas em disputas filosófico-teológicas, não. É uma guerra que se inicia entre os pensamentos, uma guerra de vida e de morte. Então, muitos, né, existem nesse período, né, após essa oficialização do cristianismo, existem, sim, assassinatos em nome de ideias, perseguições, supressão de vozes dissonantes, até que, aproximadamente no ano de 550 até 560, então se constitui o que se chamou de catolicismo, que seria a supressão das vozes das minorias. Isso vai acontecer. Nesse período, após esse período, nós vamos ver serem jogados para fora do catolicismo o espiritismo, por exemplo. Aqueles que acreditavam, né, na possibilidade de contato com os mortos, aqueles também que eram os reencarnacionistas, como foi o caso de Orígenes, né, que eram reencarnacionistas, e essas correntes minoritárias foram se tornando minoritárias e passaram a ser anatematizadas e consideradas como heresias. Então, criou-se, com a instituição do catolicismo, que a pretensão do catolicismo é trazer uma uniformização da crença. E isso sempre foi muito perigoso em todas as épocas da humanidade. Você pretender um alinhamento total, pretender uma uniformidade nos pensamentos, é o oposto do que se acredita hoje que seja mais saudável, né? Mas isso é sempre uma ilusão por que passam os movimentos religiosos que tentam, no caso, por exemplo, do islamismo, né, nós temos aí o fundamentalismo islâmico, nós temos também o fundamentalismo judaico, e esse, né, o catolicismo, não deixou de ser o fundamentalismo católico, né? E o que vai acontecer com isso? Com a supressão das minorias, e não é apenas ficar fora da comunhão, não, né? Da comunhão de pensamento. É a perseguição que vai surgir a essas minorias que vão ser caladas, ou de forma sutil, ou lhe vão se retirando a oportunidade de fala, ou então vão se calando as suas bocas mesmo com a morte. Isso aconteceu e passou a acontecer, e esse período ele se estendeu por muitos séculos, né? E só foi começar a se libertar disso já na entrada da Idade
da Idade Moderna. Então, lembrando que o fatídico tribunal da Santa Inquisição, ele vai existir aproximadamente, oficialmente, né, vai existir em torno do ano de 1200, né, mas vai colocar suas garras até o século XVIII, quase entrando no século XIX, ainda existia esse malfadado tribunal de exceção que perseguia não apenas os judeus, não apenas os ciganos, os muçulmanos, mas todos os cristãos que divergissem daquela visão unitária de crença, daquela uniformização. Estão vendo o perigo que existe. E, evidentemente, foi nesse período de grande predomínio ainda da Igreja Católica na Europa que aconteceram os descobrimentos. A circunnavegação da África, a descoberta, né, do caminho para as Índias, a visita ao Ocidente, os portugueses vão até o Japão, todas as potências europeias se lançam aos mares, né? E talvez um pouco diferente, assim, a Holanda, né, que era majoritariamente protestante naquele tempo, que já tinha acontecido, evidentemente, né, o cisma, né, da Igreja Ortodoxa separando-se da Igreja romana, né? Isso, o cisma de Miguel Cerulário, né? É um nome complexo, né? E já havia existido a reforma, ou seja, a reforma estava acontecendo, né? Então, foi nesse período de Inquisição, Portugal e a Península Ibérica, eles expulsam os últimos muçulmanos, conquistam, né, em 1492, conquistam a região de Granada e acabam o último domínio muçulmano dentro da Península Ibérica. No mesmo ano, Colombo descobre a América. Vejam que coisa interessante. Nós estávamos sob o domínio dos reis católicos na Península Ibérica. Nós tínhamos o Tratado de Tordesilhas, né, que dividiu o mundo a leste e a oeste da cidade de Tordesilhas, né? Portugal ficava com a parte leste, né? A Espanha ficava com a parte oeste. Isso foi feito na época do Papa Alexandre VI, né? O famosíssimo Rodrigo Borgia, pai de Cesare Borgia e de Lucrécia Borgia, né? E foi esse Papa que fez esse Tratado de Tordesilhas. Ele era espanhol e pretendeu, com isso, favorecer um pouco a Espanha, né? Mas a divisão terminou sendo justa, vamos dizer assim, porque sobraram bastante terrenos para a exploração para a coroa portuguesa, né? Então, nesse período é que começam os chamados descobrimentos e as potências europeias se lançam sobre a África, sobre a Índia, sobre a China, Japão, etc., né? Sobre a América, né? Os povos originários aqui. Então, como não dizer que houve, sim, uma tentativa de predominância racista sobre as outras culturas? Claro que sim. Não vamos negar isso, não, né? Seria negar a verdade, os fatos, né? Bom, mas nós temos que ver a coisa também por outros prismas, né? Você falou aí, né? Nós devemos respeito a todas as religiões que existiam antes de Cristo, né? Respeito que, evidentemente, não existiu no século XVI, XVII, XVIII, né? Em relação aos povos que tinham as religiões anteriores. Podemos citar, por exemplo, a China. Se você for estudar a história do Lao Tse, né? Hoje tem várias grafias para isso, né? Lao Tse, Lao Zi, né? No meu tempo de escola era Lao Tse, né? Seria o criador, né? Suposto criador do taoísmo, né? Se você estudar as coisas que eles acreditavam nas tradições, até o dilúvio tinha, você sabe disso? Tinha essa coisa da inundação e tudo.
uma inundação que tinha havido e tudo. Então, tem muito conhecimento que é semelhante nas religiões do Egito, da Índia e da China, ao ponto de muitos acreditarem, né, que o famoso e lendário Hermes Trismegisto do Egito, né, ele seria o próprio Lao Tse. Porque lá na lenda da China, o Lao Tse, ele vai na direção do Ocidente. Ele vai naquela direção. Mas nós não sabemos, né? Existe muita coisa que a gente precisa saber, porque a cultura chinesa é muito antiga, né? Nós temos também as religiões que existiam na Índia, né? Não apenas o budismo, mas o hinduísmo, com suas variadíssimas correntes, né? Nós tínhamos no Egito, tão próximo ali da Europa, né? Nós tínhamos a religião secreta, a religião esotérica dos hierofantes, né? E o que aconteceu com a Europa? A Europa, ela terminou por herdar os conceitos da religião hebraica e da religião cristã, que não deixava de ser uma religião de Israel no seu princípio, né? E essa religião terminou marcando a época. Há quem defenda que a civilização atual ela vai nascer com Moisés, né? Há quem defenda isso. Eu não penso dessa forma, não, mas muitos estudiosos, né, eles colocam como um marco, né, o judaísmo como um marco de início do homem moderno, vamos dizer assim, tá? Mas tinha, além de Israel, nós tínhamos na Pérsia, né, o zoroastrismo, que é muito interessante, né? Você vê que a Arimã e Ormuzd, né, as duas potências antagônicas e contrárias do zoroastrismo, né, elas tiveram uma influência muito pronunciada sobre o próprio judaísmo e, posteriormente, sobre o cristianismo, né? Então, nós já falamos um pouco do Lao Tse, o que foi contemporâneo, segundo tudo indica, do Confúcio, né? Tivemos também Fourier, que é considerado um imperador quase mítico, né? Que teria praticamente fundado a China, com todas as suas tradições. Tivemos o Rama, né, na Índia, que, né, ninguém sabe, né, quanto tempo tem, e Krishna, né? Nossa, tinha muito pensamento, né? Krishna era uma mulher, né? Vocês sabem, né? Krishna, né? Isso aí eu não sabia, não. Eles falam assim, Krishna, né, que é um homem, né? Krishna é uma deusa, na verdade, né? É uma deusa. E outra coisa, uma coisa comum entre todos os povos, se você olhar em todos mesmos, você vai ver, é a origem sobrenatural de algumas personalidades da história, nascidas de virgens, né? Krishna é atribuído, né, que ela teria nascido de uma virgem, né? Isso não é uma coisa isolada entre culturas que talvez não tiveram tanto grau de intercâmbio entre si, terem essas crenças. Então, há algo que a gente não sabe no passado da humanidade. E dentro da Europa, né, nós vamos ver a influência predominante que os conhecimentos dos egípcios vão ter sobre a civilização grega. Pitágoras, né? Pitágoras vai falar da metempsicose, né, das vidas sucessivas, mais do que qualquer outro, né? Mas nós temos Sócrates e Platão também, depois Aristóteles, né? E tantos outros, né? Mas não podemos esquecer, na própria Europa, do druidismo, que já existia. Eles acreditavam não apenas nas vidas sucessivas, mas como a vida em outros mundos. Olha que coisa interessante, né? Os antecessores dos franceses, né, atuais e dos ingleses, eles acreditavam nas moradas celestes, coisa que também os hindus acreditavam, em muitas correntes do hinduísmo, né?
Acreditavam que os astros eram habitados também. Olha quanto conhecimento ficou perdido quando os missionários católicos saíram tentando fazer o proselitismo, né, e levar almas para o céu, né, trazer almas para o reino de Deus, né? Houve realmente um desrespeito muito grande do pensamento religioso europeu em relação ao pensamento dos outros povos, né, então dominados, né? Então, há racismo? Sim, sempre há, né? Sempre há racismo. Mesmo na religião de Israel, ela, a princípio, é uma religião racista. Qualquer religião é uma religião originariamente racista. Qualquer delas. Isso faz parte da própria gênese do pensamento religioso. Jeová é o Deus de Israel. Os deuses são deuses nacionais. Nós temos que cada cidade no Egito tinha seus deuses. Cada cidade na Grécia, cada cidade-estado da Grécia, né, tinha os seus protetores, os seus deuses também, que eram, às vezes, rivais uns dos outros, né? Então, se a gente for pensar dessa maneira, né, houve racismo, né, e hoje nós estamos no caminho de procurar atenuar as consequências desse racismo que aculturou tantos povos, né? Como aconteceu, né, principalmente no México, né? Aqui na Bolívia, no Peru, né? E em tantos outros lugares. Então, sim, eu respondo positivamente, né? E Jesus dividiu a história, considerando, sim, o fato mais marcante de todos os tempos, tanto é que nós estamos falando até hoje das consequências, né, das interpretações dos seus ensinos. Caliban, é correto afirmar, então, que você é favorável às pretensões de se cristianizar o mundo? Longe disso, né? Longe disso, até pelo que eu disse na resposta à sua pergunta anterior, longe disso. Isso é um processo que a gente tem que fugir dele, como o diabo foge da cruz, né? O que significaria cristianizar o mundo, né? Seria submeter as demais culturas, catequizar, né? Eu acho assim que esse processo de evangelização, ele é um processo muito perigoso. Nós devemos tomar cuidado, bastante cuidado com isso, né? Porque como nós devemos o respeito, né, todas as formas de culturas que sejam tendentes a regulamentar o comportamento ético dos seus semelhantes, né? O que nós somos contra são os ritos macabros, os crimes que são praticados, né? Suponhamos que existisse hoje uma religião no mundo que prescrevesse um sacrifício humano, né? Uma vítima, né, que seria lá morta para aplacar a ira de um Deus nervoso, né? Isso nós temos que ser contra, né? Evidentemente, esses costumes bárbaros. Outro que nós temos que ser contra é contra o canibalismo, né? Coisas desse tipo. Não podemos, na época que nós estamos vivendo, e em época nenhuma, aceitar isso, né? É preciso educar o ser humano e torná-lo menos animal e mais próximo do racional. Mas aquele espírito de levar a religião para povos, né? Nós lembramos aqui no Brasil, né, a tentativa muito louvável do jesuitismo, né, de evangelizar e catequizar os nossos habitantes originários aqui, né? Alguém dizia, né, um sábio disse, eu não me recordo exatamente quem é, mas guardei a frase, né? Cuidai de fazê-los primeiro homens.
para depois fazê-los crentes e santos, né? Então, é preciso, em muitos casos, né, até porque aqui no Brasil nós tínhamos canibalismo. Isso não faz muito tempo, não, faz alguns séculos, né? 500 anos, 400 atrás, tínhamos canibalismo aqui no Brasil. Quando a gente pensa assim, o Brasil é atrasado e tudo, nossa, é um progresso muito grande. Você imagina que na nossa costa, né, os portugueses e outros povos que vieram para cá se depararam com esses costumes primitivos, né, dos nossos silvícolas, né? Eu não falo índio porque índio é da Índia, né? É o hindu lá da Índia. Era o erro, né, de achar que tinha chegado às Índias, né? Então a gente tem que... ou você chama todo mundo de indígena, né, com o sentido mais amplo, né? Então, o indígena da China, o indígena do Japão, né? Acho que não tem muito sentido, né? Vamos falar os povos, né? Hoje eles falam muito os povos originários, né? Então, essa questão de aculturar os outros povos, né? Isso é uma coisa que nós devemos evitar, né? Nós temos que estudar a cultura dos outros povos e vamos perceber mais semelhança do que nós pensamos. Entre aquilo, as crenças que nós trazemos por tradição, das crenças de todos os povos. O homem é o mesmo em todos os quadrantes, né? Seja de raça amarela, de raça negra, né? Isso não importa. Porque até hoje não se usa mais falar isso, né? Raça e tudo, para não... Nós falamos a humanidade, né? A humanidade. Todos são homens, né? Todos são humanos, né? Vamos falar assim, né? É difícil se livrar dessa terminologia, João, dessas terminologias que a gente fala por tradição, né? Então, muito longe, eu não defendo essa cristianização do mundo, não. Não defendo, não. Bem, é possível que a humanidade encontre uma forma de convivência que dispense ideologias, incluindo as religiosas? As religiões são necessárias ou podem ser substituídas por um materialismo científico, por exemplo? O que você acha dos que combatem toda e qualquer ideologia, alegando que elas são todas alguma forma de dominação? Pois é, né? Isso aí é o reverso da medalha, né? Assim como eu não sou favorável a um processo de cristianização ou de islamização do mundo árabe, né? Não sou favorável, porque você perguntou sobre cristianização, né? Eu poderia dizer também, não sou favorável a um processo de islamização do mundo árabe ou do povo de tradição árabe, né? Colocamos incluídos os persas também nessa tradição, embora eles não falem árabe, né? Então, aí já é o oposto, né? Eu também não vou concordar que sejam eliminadas as religiões, né? Porque elas são as manifestações das pessoas, são as mais genuínas manifestações do ser humano. Essa crença, né, de que, e a realidade, como eu disse, né, de que os processos religiosos escondem muitas vezes uma forma, né, velada de racismo, não quer dizer que, por causa disso, nós vamos partir para uma negação total de todas as ideias, até porque essas ideias, por serem comuns, devem ter algum valor entre elas, né? Será que é tudo mentira, né? Então, eu sou contra assim, supressão de religião, né? Mas eu sou a favor da humanização ou da humanitarização. É o homem voltado ao homem. Porque quando aconteceu o fenômeno do humanismo, historicamente falando, o humanismo vai suceder ao período teológico, né? Nós tínhamos, então, antes da Renascença Europeia, o homem girando em torno de Deus, né? Que era um excesso, né? Toda a vida era regulada pelos interpretadores do que seria Deus, né? Não é que Deus estava no centro da história, não.
Quem estava no centro eram os sacerdotes das igrejas, né? Depois nós tivemos na Renascença o contrário, né? Um movimento simetricamente contrário, que então partia para tudo girar em torno do homem. Isso que é o humanismo. Então, se colocou um pouco Deus de lado, então vamos pensar em nós mesmos, né? Isso é o humanismo. Mas no humanismo, ele vai puxar, talvez, um outro lado negativo, né? Que a reação, muitas vezes, é maior do que a ação, e nós vamos ter necessidade de um reequilíbrio posterior. O humanismo, ele levou, por exemplo, não apenas à Renascença, ao Iluminismo, né? Mas levou, por exemplo, ao positivismo do Comte, né? Então, o Comte, né, ele dizia o seguinte, que o primeiro período, é o período mágico ou mitológico, ele havia passado. Nós tivemos o segundo período, que seria o período teológico ou metafísico, que também estava passando. Ele propunha o terceiro e definitivo, na sua opinião, que seria o período científico. Né? Então, a mitologia seria suprimida, a teologia e, consequentemente, a religião, né? Para nós, então, temos o domínio da ciência, né? Apenas da ciência. E a crítica maior que foi feita, né, ao positivismo, que nada obstante as suas propostas aparentemente serem progressistas, né, nós vemos aí que a crítica é o seguinte, é que a ciência, o pensamento científico, ele não tem a isenção que lhe foi atribuída. É como se pudesse existir alguém isento. Não existe isso. As pessoas têm sempre um lado. Nunca é assim, entende? Eu sou absolutamente neutro, estou procurando uma verdade neutra. Não. Porque muitas vezes você tem na ciência aquele aspecto de negatividade. E você parte de negar e não de afirmar. Né? Então, você fala, por exemplo, Deus, eu não vejo Deus, então Deus não existe. Eu não estou vendo Deus, eu não vi o Espírito, então o Espírito não existe. E essa coisa de falar que tudo é aquilo que se manifesta, né? Tudo é apenas aquilo que toca os sentidos, não é exatamente aí um equívoco profundo também? Vejam, por exemplo, né, Robespierre, na Revolução Francesa. Ele pretendeu, né, cancelar, é a palavra de hoje, né, cancelar o catolicismo romano e todas as religiões existentes, substituindo pelo culto do ser supremo, que seria uma religião estatal, cuja entidade máxima a ser cultuada, esse ser supremo, seria a deusa razão. É assim, bacana, né? Parece tão legal, né? Tão bacana. Sempre lembrando que Robespierre, ele foi um assassino, né? Ele levou ao cadafalso lá todos os seus colegas de escola, né? Depois ele também seguiu, né? Para a guilhotina, né? Então a humanidade já passou por esses equívocos, né? Pretendendo criar a religião do Estado, estaria substituindo o catolicismo por uma coisa até pior, né? Como foi isso, né? Então, Deus, a razão. Eu conheço uma pessoa que diz o seguinte, olha, eu não quero ter razão, não. Eu quero viver em paz com as pessoas. Então, esse negócio de ter razão, né? Tá comigo, a verdade, né? É uma coisa muito séria, que a gente tem que tomar muito cuidado, né?
E tanto o positivismo quanto essa religião do Robespierre, né, você vê, como é que nós diríamos? Não colou. Não colou porque não encontrou eco no povo, né? Foi uma coisa artificial, né? Aqueles que combatem todas as ideologias, inclusive as religiosas, eles julgam estar fazendo uma coisa certa, né? Tá, tudo é forma de dominação, vamos combater, então, qualquer tipo de ideologia. Ora, isso é uma forma de ideologia. É uma ideologia do combate às ideologias. Então, você termina num ciclo vicioso, né? Você vai negar uma coisa e parte para uma outra pior, né? Então, pelo fato de eu ter dito que o catolicismo, né, ele violentou muitas consciências e cometeu muitos crimes, né? E todas as religiões cometeram muitos crimes. Se você abre lá os livros antigos, né, dos judeus, no Antigo Testamento, você vai ver lá que os adversários eram passados a fio da espada, isso no deserto, tá? E não existia perdão para velhos, mulheres ou crianças que estivessem fora daqueles pensamentos, né? Toda religião, então, comete abusos e comete crimes. Mas, por outro lado, também, né, aqueles que tentam negar a sua parte positiva na sociedade, eles não têm muito a oferecer, não. O que eles vão oferecer em troca, né? O Estado, né? Nós sabemos que Esparta, ele era um Estado uniformizado, né, e tudo, né? Mas onde está Esparta, hein? Onde está Esparta? Há alguns anos atrás, 70, 80 anos atrás, nós vimos aí as marchas sincronizadas, né, das SS, né, das SA, as tropas, né, de elite, né? E durante um dia se dizia, ó, está nascendo um império que vai governar durante 1000 anos, né? Que seria o Terceiro Reich, né? Onde estão? Né? Onde estão? Ainda bem que não prosperaram, né? Então, aqueles que são contra as religiões, eles prestam um desserviço à humanidade também, né? Ao deixar as pessoas sem orientação, se deixarem sem rumo, desnorteadas, sem parâmetros de julgamento, né? Então, vamos coibir os excessos do pensamento religioso, vamos aprender a respeitar os pensamentos divergentes, né? Vamos respeitar até aqueles que não têm nenhuma ideia religiosa, mas também não vamos deixar que isso se torne uma hipertrofia dentro da sociedade, a hipertrofia da negação. Não vamos negar a história da humanidade. Se existe religião na humanidade, desde que a humanidade existe, é porque tem algum fundamento nessa ideia. Não é possível que todos tenham se equivocado durante todo o tempo e só algumas mentes brilhantes saibam da verdade, né? Então, se existiu o Hermes Trismegisto, tivemos Moisés, Jesus Cristo, Sócrates, todos esses que a gente citou aí, todos eles estavam errados. E nós, então, somos a nova vanguarda e tudo. E o que nós vamos colocar no lugar? Então, nós temos que ter cuidado com os extremos, né? Então, eu não defendo o abuso religioso, mas também não defendo o fanatismo científico. Caliban, uma última pergunta. Você acha que o mundo pode conviver com tantas ideias, muitas delas opostas e divergentes, sem que isso promova a luta entre elas? Por outro lado, não é da essência do progresso exatamente as lutas que são travadas ao longo da história entre as várias correntes de pensamento? É outra boa pergunta que você faz, porque se nós não aprendemos a conviver com as ideias opostas, então nós não aprendemos nada ainda, né? Então nós temos que aprender. Se nós não aprendemos até agora, nós vamos ter que aprender. Nós vamos ter que começar a aprender. O que acontece muitas vezes, né, quando há divergência, né?
nós vemos que, só lembrando do passado, você falou assim, a essência do progresso é justamente essa luta, né? Sim, mas que tipo de luta que é? É uma luta de morte, como essas que nós falamos, né? Das religiões que suprimiam os seus adversários? Não, evidentemente, né? O que nós definimos como política? Uma boa definição de política. Isso foi um amigo meu que me deu essa frase, né? E eu guardei ela para utilizar sempre, né? A política é a alternativa à guerra. Senão você guerreia e mata. A palavra política vem de polido, educado, né? A mesma raiz, é a mesma coisa. Ser político é ser polido, é procurar divergir com educação, é polemizar sem ofender. Então, vamos lembrar da questão aí, é uma questão, né, que dizem, né, não é muito a minha praia não, mas eu vou falar sobre esse assunto, tá? É a dialética. O que é a dialética, né? Na doutrina do filósofo, né, Hegel, né, ele vai falar para nós que toda a afirmação, todo movimento de ideias, ele vai começar numa tese, você vai ter uma oposição a essa tese, né, que é a antítese, e daí você vai ter que caminhar para uma síntese. Então, você tem uma proposta, aí você vai ter uma negação dessa proposta, né, que é a antítese, e daí você vai partir para a síntese, né? Tem até uma explicação bastante simples sobre isso. Uma pessoa fala assim, né, aquela casa é amarela. Aí o outro diz, não, a casa é verde. Né? Então, há contradição. É uma contradição que precisa ser sanada. Como é que você sana isso? Discutindo, conversando. Por que você está falando que a casa é amarela? Ela é amarela por isso, por isso, por isso. O outro fala assim, não, ela é verde por causa disso, disso e isso. E aí essa questão, né, é que jogam-se à mesa dos debates, na mesa simbólica das discussões, os argumentos. Então, vamos colocar a ideia, isso é isso por causa disso, né? E isso é tudo baseado no pensamento socrático. Porque se nós vamos ver o método de Sócrates de discussão, né? O método, ele partia, por exemplo, da ironia. Não a ironia como nós entendemos hoje, né? Tá? Hoje nós entendemos ironia de outra forma, como sarcasmo, ridicularização, não é isso não. Só que ele indagava numa pessoa, ele fazia uma pergunta que hoje é chamada pergunta retórica. O que é pergunta retórica, né? Pergunta retórica é uma pergunta que você não está perguntando, na verdade, você faz parte do discurso, da arte da retórica, a arte de convencer e falar, né? Então, o Sócrates ia pela ironia, ele procurava saber o que a pessoa pensava sobre um determinado assunto, e ele procurava saber, e ia perguntando e tentando convencer esta pessoa de que essa pessoa ela não sabia do que ela estava falando. É uma coisa muito interessante, tá? Porque muitas vezes a gente confunde a realidade, o que a gente chama de verdade, né? A gente confunde com a nossa opinião, ou com a opinião da maioria, ou com a tradição, ou com o que se chama hoje, né? O senso comum, né? O common sense do inglês, não é isso? Senso comum. Não é o bom senso, é o senso comum. É aquilo que as pessoas acham que sabem sobre uma coisa. Eu posso perguntar para você assim, o que você acha disso? Você fala assim, isso é isso. Aí hoje se diz assim, essa é a verdade dele.
né? E a verdade da pessoa, ela pode não ser a verdade absoluta, né? Sobre um assunto. Então, os gregos chamavam isso, né? Essa ideia, a verdade própria de cada um, né? Chamavam de doxa, né? A verdade de cada um. E essa verdade, hoje a gente pode traduzir isso por opinião. A opinião que você tem sobre um assunto. Uma pessoa, você fala assim, o que você acha disso? Eu acho que é isso, tal. Né? A Terra é redonda? Eu falo assim, não, a Terra é quadrada. Tá? Ela tem 4 pontas, está em cima de uma tartaruga gigante. Aí ele fala assim, mas isso não é verdade. Não, isso eu penso assim e tal. Meu avô falou para mim, meu bisavô falou para mim e tal. Todo mundo acha que é assim e tal. Então, nós temos a oposição da realidade, que seria o conhecimento, né? Vamos tirar a palavra verdade, realidade, para conhecimento. Você sabe do que você está falando, Caliban? Você sabe exatamente do que você está falando? Porque a maioria das pessoas não sabe do que está falando. Quando a pessoa nega os valores da religião, né, e tudo, da metafísica, né, como foi o caso aí do positivismo, né, negar os valores da metafísica, justamente a metafísica é aquilo, né, que nos faz sonhar, né? E você quer cancelar o sonho, mas o sonho faz parte Se o sonho não fosse importante, a gente não sonharia todas as noites, né? É importante, tão grande a gente sonhar, que a gente sonha todas as noites. Então, vamos cancelar o sonho, vou viver apenas a praxis, né? É só a coisa prática, você vai cair no utilitarismo, né? No fundo, então, vamos encher a nossa barriga, nada mais nos interessa, né? Que é o que acontece em muitas sociedades ditas evoluídas aí, que giram única e exclusivamente em torno do dinheiro, né? Isso o novo Deus passa a ser o dinheiro. Então, vamos conceituar essa doxa como sendo a opinião individual. Pode ser uma opinião, pode ser uma opinião geral, pode ser o senso comum, pode ser uma tradição. E vamos falar de episteme, né? Episteme é uma palavra complicada, bacana que a gente olha, epistemologia, não sei o que é isso, né? Episteme é o conhecimento concreto sobre aquele assunto. Então, Sócrates, utilizando da ironia, ele partia para a maêutica. Olha, eu estudei isso aí, hein? A maêutica, né? O que é a maêutica, né? Maêutica é o parto das ideias. O Sócrates, ele acreditava, diferentemente de muitos filósofos que acreditavam, que o ser humano, para receber o conhecimento, é como se fosse um vaso vazio, onde eu vou depositar o conhecimento dentro dele, desse vaso. O Sócrates não acreditava nisso, não. Ele acreditava que o vaso já estava cheio. Porque cada pessoa já tinha um conhecimento anterior. Mas de onde vinha esse conhecimento? Da vida anterior, obviamente. Então, ele não chegava na pessoa, no seu opositor intelectual ali, e queria depositar a ideia dele sobre a pessoa. Não, pelo contrário, ele fazia com que a ideia que estava em germe, na crença do seu opositor, viesse à tona. Esse era o processo da maêutica, né? Por que aconteceu isso? O Sócrates era filho de uma parteira, né? Então, ele foi muito influenciado por isso. Que a mãe dele fazia parte, né? Ele falou assim, minha mãe faz parto de pessoas, eu faço parto de ideias, né? Então, ele fazia com que os seus opositores colocassem para fora o pensamento. Ele ensinava as pessoas a pensar. E a pessoa raciocinando, se a pessoa fosse sincera, fosse uma pessoa que quer realmente conquistar essa episteme, né? Esse conhecimento, ela se submetia humildemente a esse processo e, então, aceitava a sua ignorância. Que a primeira condição do saber é você declarar a sua ignorância sobre o assunto. Se você não sabe, normalmente você fala muito sobre o assunto. Se você
verdadeiramente sabe é porque você chegou à conclusão que você não sabia nada sobre esse assunto antes de começar a discussão. Muitos falam por falar, né? Falam sem pensar e apenas refletem opiniões, raivas, ou, como dizem alguns, estão falando com o fígado. Fala que porque está com raiva, né? Isso acontece muito na época moderna, né? Então, nessa retórica socrática, né, ele chegava a esse ponto da maêutica, né, e então tinha um momento decisivo para o opositor, que é o momento em que ele vai decidir se ele vai continuar conversando ou se ele vai sair da sala com raiva. O que acontecia muitas vezes? O sujeito saía da sala com raiva. Então, isso aí chama-se aporética, quando o sujeito sai da sala com raiva. Olha como é que nós estamos atrasados aí, nós estamos no ano 2021, nas salas de bate-papo, de Twitters e Facebooks e outras coisas, né? Certo? Instagrams aí. Como é que nós estamos atrasados, né? A maioria sai da sala, começa a xingar, atacar, cuspir fogo, né? Falar com o fígado, né? Falar com o fígado é falar com raiva, né? Falar com o fígado e tudo. Então, essas pessoas, no processo da maêutica, eles estão na aporia. E que a aporética é isso, saiu da sala. Então, acontecia. Então, era o fracasso da discussão. Então, você perguntou, o mundo pode conviver? Deveria. Deveria. Porque através dessa oposição, da tese, da antítese, que você chega ao conhecimento. Então, isso é a dialética, de que tanto falam os marxistas, né? Os marxistas falam muito de dialética, né? Volta e meia estão falando de dialética. É justamente isso. É você aprender a arte de discutir, de procurar o consenso. Você pensa, sim, você está falando que a casa é verde. Você está falando do lado esquerdo da casa é verde. Eu estava falando o lado direito da casa é amarelo. Não, a casa, ela é verde e amarela, né? Que bom, né? A gente estava falando a mesma coisa, né? Estávamos falando do mesmo assunto, não vamos brigar, não, porque a gente estava olhando a casa de dois lados diferentes, né? Mas se a casa fosse só branca e o outro achasse que a casa é vermelha, ele saiu da sala, paciência, né? Paciência. O que acontece hoje no mundo? Existe uma imaturidade muito grande. A maioria dos discursos, eles terminam em aporia. A pessoa fica com raiva, vira inimigo, começa a xingar, Tem uns que falam assim, fulano de tal, ele é um criminoso, ladrão, né? E esse sujeito que falam que é ladrão, ele foi absolvido 20 vezes, por todas as instâncias. Então, peraí, você está falando uma coisa que não bate com a episteme, né? Não que o outro lá ainda está sendo investigado ainda e pode vir a ser preso, né? Então, meu amigo, se aceite. Você vai ficar brigando eternamente, vai ficar gritando, vai bater. Você é daqueles que quer bater em homossexual? Você deve ter algum problema, né? Você é daqueles que acha que mulher tem que ficar quieta e submissa? Então você tem problema, né? Você é daqueles que todo mundo deve ter a sua religião? Isso é um problema com você. Então é uma coisa muito problemática, mas é essa palavra, né, que nós temos que responder na curva da evolução. Desde que passados tantos anos, né, 2.500 anos aí dos discursos socráticos, ainda estão de pé, né? Se fosse hoje, o que eles iam fazer com Sócrates, né? Iam cancelar ele na internet, né? Todos iam sair da sala, iam deixar ele cancelado, né? Iam, como é que eles colocam? Silenciar, né?
justamente por não conseguir entender. Então, essas lutas, elas existem, elas são necessárias, mas você não mate, né? Por causa delas, né? É aquilo que o espírito André Luiz fala pela mediunidade de Chico Xavier no livro Sinal Verde. Se teu adversário alega que pau é pedra, é justo lhe acates o modo de pensar. Mais ou menos isso, não é literal, tá? Mas se o teu interlocutor tomar do pau ou da pedra para agredir, é justo que lhe impeças que faça isso. Por que nós estamos falando isso? Porque nesse discurso, né, na busca da solução dos problemas, nós não podemos permitir apologia a nazismo, a fascismo, que tentam se utilizar de veículos democráticos para suprimir as liberdades democráticas dos outros. Então, não é mais questão de interpretação. Essas coisas são proibidas, são crimes proibidos. Isso já foi determinado pelos tribunais internacionais. Isso é pacífico no direito, né? Nazismo, fascismo são crimes que se cometem contra a humanidade, né? Não são opiniões, é aquela história que nós voltamos lá. Não dá para aceitar canibalismo, não. Tá? Ah, não, mas ele tem direito de comer porque ele gosta de comer carne humana. Não, do mesmo modo, ninguém tem direito hoje de defender essas doutrinas que deixaram um rastro de sangue na história da humanidade. Foram mais de 6 milhões de judeus que foram mortos, fora ciganos e outras minorias, né? E o rastro de aniquilamento de uma coisa lamentável que enodoa para sempre a história da Europa. Então, nós não vamos aceitar essas pretensas liberdades para agredir, não. Pelo contrário. Outra coisa, hoje eu fiquei muito feliz quando eu li na internet que a Áustria está determinando que quem não se vacinar não tem o direito de sair nas ruas. Perfeito, tá? Aqueles que se recusam a tomar a vacina, né, não têm o direito à convivência social. Perfeito, tá? Então, isso aí, ó, alguém tem direito de fazer isso? Levar a morte para os seus semelhantes? Não, não tem esse direito. O direito coletivo se sobrepõe ao direito individual. Bom, vamos então aprender a conversar com educação para que nós possamos progredir. E se nós, na conversa com Sócrates aí, né, nós verificamos que aquilo que nós pensávamos que era verdade é só a nossa opinião, vamos dar o bração a torcer, né? Qual é a verdade que nós temos que aceitar? É essa? Então vamos aceitar humildemente, né? Não vamos sair da sala. Pois bem, terminamos assim mais um programa. Gostaríamos de agradecer primeiramente os nossos caríssimos ouvintes e, como sempre, o nosso amigo Caliban Calitz pela participação de sempre. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, João. E aqui encerramos esse podcast. Muito obrigada por sua companhia. Gostou? Então se inscreva no nosso canal e nos acompanhe. Até logo!